Quais foram os outros anúncios, assim, do Trump? Ele deu um ultimato a respeito de um monte de assunto de uma hora pra outra, né? Acho que ele começou bem em 2026 aí, né? Então, ele falou que o próximo objetivo, a próxima mira dele vai ser o Gustavo Petro. E a Colômbia acho que é um caso à parte, né? Por quê? A Colômbia, historicamente falando, pelo menos desde a Guerra Fria, sempre foi o grande aliado dos Estados Unidos na América do Sul. Isso é verdade. Por quê? A Colômbia, durante o período ali da Revolução Cubana, das guerrilhas socialistas, teve a atuação das Farc, da ELN, do M19. M19, inclusive, que é o grupo que o Gustavo Petro, atual presidente, pertencia à época. Ele fala que ele nunca foi guerrilheiro no sentido de matar, tal, mas ele fazia parte da coordenação ali, né, tal. E a Colômbia pediu ajuda dos Estados Unidos. Então os americanos colocaram ali a presença militar, alegando que estavam combatendo os cartéis e os grupos guerrilheiros, e a Colômbia nunca teve um governo de esquerda, mesmo durante a onda rosa dos anos 2000. Lula no Brasil, os Kirchners na Argentina, Hugo Chávez na Venezuela, a Colômbia sempre se manteve como um país à direita. Porque para a população, o que representava votar na esquerda? É votar em guerrilha. Esquerda para mim é Farc, ELN, grupos guerrilheiros terroristas aqui, né? O Gustavo Petro mudou essa cena, histórica cena, né? E o Gustavo Petro, ele não é só um cara de esquerda, ele é um cara bem de esquerda mesmo. Inclusive bem mais à esquerda que o Lula, fazendo críticas graves. Tem até um discurso bem famoso que ele deu no primeiro discurso da Assembleia da ONU que ele foi falar, falou assim, eu sei que vocês conhecem a Colômbia pelo tráfico de entorpecentes, tráfico de cocaína, mas a pior droga que a gente exporta é o carvão, é o petróleo. E tá alegando que ele ia investir numa transição energética, ia fazer, né, com que a Colômbia fosse um país que investisse mais no social a partir, não exatamente da exportação de combustíveis fósseis. E isso mexeu muito com os Estados Unidos. O Gustavo Petro, hoje, a Colômbia, que a questão de 3 anos atrás era um Estados Unidos na América do Sul, hoje a Colômbia faz parte da nova Rota da Seda. O Gustavo Petro foi em maio até a China fazer uma visita ali ao Xi Jinping e entrou na nova Rota da Seda. Para os americanos, isso é perder um território super estratégico na América do Sul. E se o Trump fala que o principal problema dele é a atuação do narcotráfico, a Colômbia é o país perfeito, entre aspas, para você agir. Com certeza a Colômbia é o centro ali da produção, né, do pozinho branco da cocaína para a América do Sul. Só que daí, se os americanos alegam que eles estão invadindo a Venezuela porque é uma ditadura tal, a Colômbia não é ditadura. Gustavo Petro não tem traços de ditador, por exemplo. Vai fazer a invasão do mesmo jeito? Já entra no outro presidente perigoso, né? E o México? O México acho que é o cenário, é o pior cenário, porque ele disse que claramente não é uma ditadura, né? O México, ele tem uma... Ele elogiou a Cláudia Sheinbaum, falou assim, não, uma boa, tem uma boa presidente, porém que ela não consegue tomar conta do narcotráfico, porque o problema é muito maior do que ela, né? E obviamente que chegou ao nível que chegou de facções lá, né? Não é nem mais um narcotráfico mesmo, assim, que toma conta, não é organizado. São várias facções que estão brigando entre si, e facções, quando brigam entre si, morre gente de todo tipo, né? Morre civil, morre faccionado, e os próprios traficantes, em busca de território, vão trazer um clima hostil para todo mundo. E tem um movimento que o Trump ele fez no começo de 2025, que é colocar todos esses cartéis como grupos terroristas. E isso é como se fosse quase que uma legitimidade para os Estados Unidos atuarem nesses países sem anuência da ONU ou dos próprios países, né? A questão é que fica muito claro que não é a questão do narcotráfico, e por isso que eu acho que ele não vai agir no México, porque todos esses países, inclusive a Venezuela, ofereceram auxílio. Assim, não, então, vocês estão dispostos a... O objetivo é combater o narcotráfico? O Gustavo Petro falou, se vocês vierem com inteligência, com apoio logístico e tal, pra combater, tamo junto. E, inclusive, quando você pega o jeito do Gustavo Petro fazer, como que ele tá tentando fazer o combate ao narcotráfico? Não é a partir de uma guerra contra as drogas, mas sim fazendo de um jeito polêmico, que é uma espécie de acordo. A Colômbia fez isso com as Farc, por exemplo, em 2016, concedeu anistia para os principais líderes. Hoje, as Farc, o núcleo central virou um partido político chamado de Comunes, e claro que tem dissidências, que continuam atuando com o narcotráfico. E ele quer fazer isso com a ELN também, que é o Exército de Libertação Nacional.
Só que são grupos, assim, extremamente violentos, né? Então, dar anistia pro cara que tava sequestrando, fazendo tráfico de armas até, sei lá, 1 ano atrás, não sei se é muito legítimo, né? Uhum. Mas é o que o Gustavo Petro tá querendo. Mas ele fala assim, ó, a gente tá disposto a coordenar com os Estados Unidos. A Cláudia Sheinbaum fala a mesma coisa. Se os americanos quiserem oferecer dinheiro, logística pra gente combater, tamo junto, a gente faz. Por que o Trump não fez isso? Por que o Trump teve que invadir a Venezuela e tirar o Nicolás Maduro? Se o próprio Maduro estava disposto também, pelo menos nas palavras dele, a fazer uma cooperação. Entende? É complicado mesmo. O que você acha? Você acha que aonde que entra a bravata do Trump? Groenlândia é bravata? Obviamente, eu acho que sim. No sentido que ele não vai fazer? Não tem o que ele fazer, ele vai arrumar porque a Groenlândia, ele vai arrumar uma briga com a Europa toda, porque tem a Suíça faz parte do... A Dinamarca, né? A Dinamarca. Então, não tem como ele ter alguma... E a Dinamarca é uma histórica aliada dos Estados Unidos. Histórica aliada. Por exemplo, esse papo dos Estados Unidos comprar a Groenlândia não é novo. O presidente, o Harry Truman, por exemplo, fez uma proposta oficial depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Groenlândia ela é muito estratégica, tanto do ponto de vista de recursos minerais, como pela própria posição. O degelo do Ártico, várias rotas comerciais são criadas. Quando você analisa o mapa do mundo visto de cima, Estados Unidos e Rússia estão muito próximos às regiões mais povoadas. Não pelo Pacífico e pelo Atlântico, e sim pelo Ártico. Então, dominar a Groenlândia é realmente uma questão de segurança nacional. O que não deveria, pelo menos, né, claro, legitimar que os americanos pudessem invadir aquele território. Se os Estados Unidos fizerem uma ação militar, acabou a OTAN. Porque a Dinamarca faz parte da OTAN e é uma histórica aliada. A OTAN, teoricamente, se um país ataca, ela convoca o artigo 5º e os outros países têm que defender. Imagina a contradição, né? Os americanos atacaram e a Dinamarca vai convocar o exército americano pra lutar contra o exército americano. Enfim, não faz sentido, né? Causaria uma guerra. Eu não achava também que ele ia invadir a Venezuela, pelo menos no comecinho de 2025, né? Acabou invadindo. Mas eu acho que ele não vai fazer mais nenhum tipo de outra ingerência. O que ele vai fazer é o que ele fez, por exemplo, no canal do Panamá. Olha, eu vou invadir o Panamá, porque se vocês não tirarem as empresas chinesas... E qual foi o resultado? O presidente do Panamá, o Mulino, ele tirou as 2 empresas de Hong Kong que atuavam, vendeu para BlackRock, que é o fundo americano, e os americanos hoje têm preferência de comércio, podem fazer exercícios militares sem a autorização do Panamá. Conseguiu o objetivo. Penso eu que o Trump está fazendo isso também, ou quer fazer isso com a Groenlândia. Ele vai pressionar, ameaçar, até a Groenlândia ceder minerais estratégicos ou autorizar a construção de mais bases militares, pontos comerciais. E acho que é isso que ele está fazendo também com a América Latina. Por exemplo, a gente teve no finalzinho do ano passado um plebiscito que foi feito pelo Equador, que a população rejeitou. Em que o Equador, ele colocou Daniel Noboa para sua população, se o Equador autorizava ou não, receber bases americanas no território. Porque o antigo presidente tinha proibido isso, o Daniel Noboa colocou para jogo e a população rejeitou. Existe a proposta de colocar base militar na Argentina. O CAST, o Paraguai, final do ano também, assinou um acordo estratégico. A cooperação militar não pressupõe necessariamente a colocação de bases militares, mas pode ser que tenha a instalação de bases militares. Só tá perguntando um negócio interessante aqui.